Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a declaração, né? Sobre o que é a declaração de imposto de renda. E nós vamos abordar um pouquinho as atualizações, né, aqui no Brasil. Apesar de que a Receita Federal ainda não divulgou a instrução normativa, né, ela faz todo ano entre o dia 22 e 24 de fevereiro, contudo esse ano ela está um pouquinho atrasada, tá? Então nós vamos falar sobre isso, tá? Bom, deixa eu ver. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou contador, CEO do Conferir, casado com Elaine, pai de 4 filhos, né? Tenho televisão em casa, corintiano apostólico romano, fã de rock, samba, MPB e jazz e degustador profissional de churrasco, cerveja e vinho. Então, se vocês forem fazer, por favor, podem me convidar. Bom, primeira questão, tá? Ampliação da faixa de isenção. Então, a faixa de isenção de 2024 foi publicada recentemente uma lei, né, em que aumentou a faixa de isenção para R$ 2.112 por mês. Então, era de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, né? Isso é um acréscimo aí de uma correção de 6,97%. Já fazia um bom tempo que a tabela do imposto de renda ela não era alterada, então ela acabou sendo alterada para 2.112. E o que alterou? É que nesse modelo agora você vai poder optar mensalmente entre o modelo completo e o modelo simplificado, o que for melhor para o contribuinte. Então, você tem um desconto de R$ 528. Opa! Acho que eu apertei algum botão errado aqui. Pronto, foi. R$ 528, né? Então, o valor para que esses 528? Para que quem ganha até 2 salários mínimos não pague imposto de renda. Então, 2.112 mais 528 vai dar 2 salários mínimos, tá? Então, a vantagem é que simplificou, né? Porque não tem necessidade do contribuinte dispor de toda a documentação. Quais são os descontos, né, na declaração de imposto de renda que são permitidos, né? Então, despesas médicas, né? Então, há um projeto de lei na reforma tributária, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O Congresso tem agora, até o final de março, para apresentar uma proposta de alteração no imposto de renda à pessoa física. E uma das questões que está sendo discutida é o limite dos gastos com despesas médicas. Então, da mesma forma que acontece hoje com gasto de instrução, por exemplo, valor de dependente, vai ter que um limite com gastos com saúde. É uma proposta, tá? Pode ser que passe, pode ser que não. Então, não há uma definição em relação a isso. Então, pode ser deduzidos consultas, exames, internações e vai contribuir para a redução do imposto de renda. Educação, né? Pagamento de mensalidades escolares e cursos de aperfeiçoamento pode ser abatidos, né? Então, quais são os cursos que podem? 1º grau, 2º grau, 3º grau e pós-graduação. MBA pode? Não, não pode. Idioma pode? Não, não pode. Tá? Então tem que sempre tomar esse cuidado e verificar o cliente de vocês mandou lá um recibo da cultura inglesa, por exemplo. Não pode lançar, tá? É ensino fundamental, ensino médio e graduação e pós-graduação. Previdência privada, até 12% da base de cálculo dos rendimentos tributáveis. Eu vou falar um pouquinho quais são os rendimentos tributáveis. Isso, inclusive, é um excelente planejamento tributário que nós, contadores, podemos fazer para o nosso cliente no final do ano, calculando o rendimento tributável dele, do ano, né, projetando, por exemplo, o mês de dezembro e calculando 12% para que ele tenha ali um abatimento já de 27,5%
do imposto. Então, muitas vezes é a melhor aplicação financeira à previdência privada ali no final do ano, tá? E a obrigatoriedade, né? Quem deve declarar? Todos os cidadãos, perdão. Então tem muita notícia aí falando, por exemplo, que quem não paga imposto de renda não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Ou quem está naquela faixa do isento de R$ 2.112 não é obrigado a fazer o imposto de renda. Não é verdade, tá? Porque se somar todos os rendimentos tributáveis e ultrapassar o limite de R$ 28.559,70, que é o limite anual de rendimentos tributáveis, é obrigado. Aí você tem outras obrigações, né? Que rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil. Quem aqui, por exemplo, tem clientes que faz distribuição de lucros, distribuição de dividendos. Então, ultrapassou R$ 40 mil, é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Não tem a necessidade dele ser sócio. Antigamente tinha essa regra dele ser sócio ou não de uma empresa. Hoje não mais. Então, ele teve, inclusive, a distribuição de lucro é uma das discussões do planejamento tributário ao qual o governo quer começar a tributar a partir do próximo ano. Lembrando que o Brasil é um dos 4 países da OCDE que não tem tributação nos dividendos, tá? Tá certo que paga-se muito mais imposto em outras questões, então imposto de renda e contribuição social aqui é 34%, nos países da OCDE é 23%, a média, tá? Então precisa haver um equilíbrio, porque senão não vai existir mais empresa aqui no Brasil. Bom, a mudança nas penalidades, né, a não entrega ou informações incorretas resultará em multas pesadas e possibilidade de processo criminal. Então, agora, né, a Receita Federal ela tem a declaração de imposto de renda, na verdade, é como uma DCTF, é como as obrigações acessórias. É uma declaração. Por que a Receita Federal ela não manda já a declaração só para a pessoa olhar, confirmar e entregar? Porque é uma declaração, você está dando fé àquelas informações. Então você está produzindo prova contra você mesmo. Então, se, por exemplo, você estiver omitindo alguma informação ou tiver ocorrendo algum ato ilícito ali, você pode responder criminalmente. Teve até recentemente uma ação da Polícia Federal com alguns escritórios contábeis que eles produziam notas médicas falsas, né, para fazer abatimento aí das despesas médicas. Só que com a DEMED hoje, a Receita Federal, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ela consegue cruzar todas essas informações. Então, tem que tomar muito cuidado com a declaração, tá? E critérios de isenção, né, que eu já falei um pouquinho, quem recebe até 2 salários mínimos tem ali a isenção do imposto de renda. Contudo, é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Ah, e o MEI? É obrigado a fazer imposto de renda? Quem acha que é, quem acha que não é? Depende. Boa. Para quem atinge o limite de R$ 81 mil, é obrigado a fazer a declaração e pagar o imposto. Por quê? Porque a determinação do MEI, na sua grande maioria, tá? Não vou entrar aqui na regra do MEI, mas na sua grande maioria tem que ser determinado igual ao lucro presumido, ou seja, 32% para quem presta serviço. Então, você multiplica lá 81 mil vezes 32%, sobrepõe o limite de 28.559. E isso é um rendimento tributável para o MEI na pessoa física. A diferença é rendimento isento. Só pode ser lançado na totalidade o rendimento isento, os 81 mil, menos os impostos e tal, e menos os custos da atividade, se você fizer contabilidade. Isso está na lei do MEI. Tá? A gente sabe que o MEI é impossível fazer contabilidade, até porque assim, o MEI, quando ele vai estourar o limite, ele abre uma outra MEI no nome da esposa, nome do cachorro, do gato, enfim. Ele não quer regularizar a situação. Então,
é, é, também tem um campo grande aí de trabalho. Bom, as prioridades das restituições. Então, para quem tem acima de 65 anos, né? Caso lá do meu amigo Maurício, ele todo ano ele recebe lá no primeiro lote, né? Para quem baixa a declaração pré-preenchida e para quem coloca no Pix, tá? Meu Deus, hoje eu tô atrapalhado, viu? Peço perdão aí pro pessoal da produção. Tô apertando o botão errado aqui. É que é muita tecnologia, eu já tô velho, então não tem jeito. Então, e para quem Pix? E Pix é a única e tão somente a chave do CPF, tá? Então, eu tenho a chave do celular, ou eu tenho a chave do e-mail. Não, é só o CPF, tá? Não pode ter outro. Então, para quem não for idoso e não estiver nas listas de prioridade, mas optar pela declaração pré-preenchida e no Pix, ele vai receber antecipadamente, tá? Bom, calendário, tá? Início do prazo, 15 de março, se não mudar nada na instrução normativa agora, que vai sair nesses dias aqui, mas pouco provável que mude, né? E o prazo final, dia 31 de maio de 2024. Quem aqui, só fazer uma pesquisa rápida, quem aqui acha que a Receita Federal ferrou a gente com esse aumento de prazo? Levanta a mão. Eu também acho. Por quê? Porque calha com a ECD, né? E o cliente, né? Ele acaba mandando a documentação em maio, né? Então, encalha tudo. Então, seria melhor manter ali 30 de abril, como era a todo o tempo, e agora passou a 31 de maio, tá? Lotes de restituição de imposto de renda, junho, julho, agosto, setembro, e o lote residual em dezembro, tá? Sempre no último dia útil de cada mês. Então, você tem lá os clientes, esses clientes recebem lá no ECAC uma notificação dizendo que vai sair a restituição dele. Bom, algumas dicas aqui para você fazer uma declaração eficiente. Tudo, absolutamente toda a prestação de serviço e a declaração de imposto de renda não pode ser diferente, você tem que ter um processo. E muitas vezes eu vejo aí no processo, nos escritórios contábeis, hoje nós atendemos mais de 3 mil escritórios contábeis no Brasil todo, e eu via que muitos contadores ele fazia o processo do início ao fim, ele organizava a documentação, fazia a digitação, fazia a conferência e entregava, e assim, saía 1h da manhã, 2h da manhã do escritório, não tinha final de semana e tudo mais. Alguém se enxerga assim? Não precisa responder, tá? Mas se você se enxerga assim, então precisa criar um processo da declaração de imposto de renda. Por quê? Até o Maurício brincou falando, olha, vocês ganham muito dinheiro com a declaração de imposto de renda. E assim, existem muitos escritórios que ganham muito dinheiro com declaração de imposto de renda e mais, conquistam clientes, pessoa jurídica com declaração de imposto de renda. Então, tem que ser mais um serviço, mais um negócio na declaração. Você falou, você é fera. Então, primeiro, organizar os documentos, né, categorizando. Então, isso daqui pode ter um estagiário, né, que você pode contratar, né, pode usar o banco aqui da Contimatic para fazer a contratação do auxiliar. Utilizar ferramentas com programas para evitar erros e agilizar o processo de envio e manter atualizado sobre informações relevantes para a declaração, como mudanças na legislação e prazos de entrega estabelecidos pela Receita Federal. Não estou falando Tiago, é que você tem cara de Tiago. O Maurício, ele falou que, por exemplo, que ninguém aqui tem dúvidas em relação
a reforma tributária, né? Eu assisti uma palestra uma vez do Ives Gandra Martins. Acho que todo mundo conhece o doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores tributaristas do país, e ele falou na palestra dele o seguinte, que se você ouvir um contador ou um advogado falando que sabe tudo, ou esse profissional ele é um gênio ou ele é um mentiroso. E até aquela data ele não tinha encontrado nenhum gênio, tá? Então, assim, não adianta, né? A Jo que está ali, que ela é fera ali na área fiscal, pode falar com mais propriedade até do que eu, que na área de imposto de renda, você tem questões que muitas vezes você não sabe, que você precisa de ajuda, você precisa ligar na consultoria e pedir orientação justamente para fazer com que o seu cliente não caia na malha fina, e fazer cursos também é bem interessante, tá? Então, alguns recursos úteis para os contribuintes, né? Acesso ao site. Acesso ao site oficial da Receita, né? Então, tá com essa fonte de informação. A Receita Federal, por exemplo, ela tem 1 milhão de defeitos, obviamente, em especial aí o GovBR, né? Acho que todo mundo adora a velhinha lá do GovBR, que meu amigo Lucas lá, o contador revoltado, fica falando sobre ele, né? Mas ela, em termos de conteúdo, é muito bom. Inclusive, no ano passado, quando teve as novidades da declaração de imposto de renda, a Receita Federal ela disponibilizou uma apresentação, tá? Então é bem interessante vocês ficarem ligados ali no site da Receita Federal, tá? O aplicativo oficial da Receita Federal, você tem essa possibilidade, é um aplicativo realmente muito bom, fantástico, é um sistema que funciona muito bem, né? E procurar por serviços de consultoria tributária ou alguns colegas especializados em imposto de renda para obter suporte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que está muitas vezes por trás da declaração de imposto de renda que a gente não enxerga, né? Porque eu não sei vocês, mas às vezes o cliente chega na gente e fala assim, imposto de renda é só preencher um formuláriozinho, entregar, você está cobrando muito caro por isso, não é verdade? Só que existe uma inteligência muito grande por trás que muitas vezes a gente não sabe vender, a gente não sabe comunicar isso para o nosso cliente. Então, hoje a Receita Federal ela tem todas as informações financeiras dos contribuintes, né, com bancos e cartões de crédito, então, DIMOF e Decred, né? Quem aqui, por exemplo, faz análise de caixa do cliente? Ótimo, show. Nessa análise de caixa, vocês verificam o quanto aquele cliente gastou de cartão de crédito no ano? Vocês deduzem isso? Porque essa é uma informação que não tem na declaração de imposto de renda, mas é uma informação que a Receita Federal já tem. Então, é uma informação que precisa, é um cuidado que precisa ser tomado. Então, por exemplo, o cara ganha lá 100 mil reais por ano, mas gastou 120 de cartão de crédito e tem uma variação patrimonial de 200 mil, aí não tem mágica para fazer, né? Eu acho que assim, não deve aparecer ninguém que faça isso. Isso acontece só na França, aqui no Brasil não, né? Bom, e bens, tá? Da mesma forma. Tem aquele cliente que muitas vezes não omite os bens. E aí, até para uma segurança do contador, é muito importante baixar a pré-declaração para fazer uma comparação, né? Tive um cliente do Conferir ano passado que ele descobriu que o cliente dele tinha comprado um apartamento por causa da declaração pré-preenchida. Porque o cliente não apresentou documento nenhum para ele, tá? Então, tomar um certo cuidado. E a mesma coisa,
Isso não acontece aqui no Brasil, acontece na França, mas se acontecer aqui no Brasil, a mesma coisa daqueles clientes que falam assim, eu vou passar, ligam para você, né? Eu vou vender um imóvel, mas eu vou passar por um valor menor, né? O que você faz com a diferença do dinheiro, né? Então, tomar esse cuidado, porque a Receita Federal já tem todas essas informações, tá? E a DIRF, que é as fontes pagadoras, né? DIRF, COAF, DEMED, enfim. Então, a Receita Federal, ela faz todo esse cruzamento. Tanto que, em 2 horas da entrega da declaração, a declaração está processada ou ela está em malha fina. Em 2 horas da entrega da declaração. Tá? Hoje, a Receita Federal já teria a possibilidade de entregar a declaração pronta para o contribuinte. Mas não vai fazer isso, justamente porque é uma declaração, é um documento que dá fé àquilo que você está declarando. Bom, quais são os rendimentos tributáveis que nós temos? Tá? Salários, né? Então, benefícios, direitos trabalhistas, férias, aluguéis recebidos, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Aqui, por exemplo, se você pegar clientes, hoje em dia está muito na moda, né? O pessoal que aluga propriedade através de aplicativos como Airbnb, Quinto Andar e tal, tem que pedir o informe de rendimento, né, para esses aplicativos, tá? Direitos autorais, de obra de arte, didáticas e científicas, prêmios, né, recebidos em bens e direitos por meio de concursos e competições. Na semana passada ou retrasada eu fiz uma palestra, né, e aí veio uma pergunta: como é que eu lanço o prêmio do Tigrinho, né? Aí eu falei, bom, primeiro que o prêmio de Tigrinho é ilegal, então não tem como lançar, né? Não dá. E remuneração do sócio ou titular da empresa, né? Aí, no caso, o Prolabore, ok? Agora, aqui também no caso do Prolabore, uma dica muito importante. Precisa desmembrar o que é Prolabore e o que é dividendos. Tem clientes nossos que querem tirar tudo por dividendos. E há entendimento e há também autuações do INSS e da Receita Federal de que quem não faz esse desmembramento, ele tributa como se fosse Prolabore. Ok? Além disso, tem uma outra situação. Não pode distribuir dividendos àquelas empresas que possuem débito tributário. E também quem não tem lucro. Tá? O dividendos é distribuição de lucro, né? Então, tá? Então, tomar esse tipo de cuidado. As formas de tributação simplificada, tá? Não sei se esse valor limite vai aumentar ou não, tá? Então, não é uma informação exata, então se atentem se tiver, que pode deduzir 20% da renda tributável, limitada a 16.754, e completa que pode utilizar todas as deduções permitidas, médicos, instruções, dependentes e outras. A forma de tributação, ela pode ser alterada até o final, né, do prazo da entrega. Depois disso, é uma opção irretratável. Tá? Então, você entregou a declaração, escolheu lá pelo modelo simplificado ou modelo completo. Depois, se você quiser retificar, você não consegue escolher outra forma de tributação. Tem que ser aquela forma de tributação ao qual você escolheu. Cuidados. Certifique-se que não há omissão dos rendimentos auferidos, tanto do contribuinte quanto de dependentes. E como que você vai certificar? Entra lá no Gov.br, né? Pede para o seu cliente uma procuração eletrônica que ele faz do aplicativo do gov.br. Existe um tutorial para fazer isso. Depois eu vou passar para vocês. E aí você puxa todas as informações de todas as fontes pagadoras, porque
É comum até, a pessoa sai do emprego, vai para outro lugar e tal, e aí ela esquece de te mandar o informe de rendimento, tanto dela quanto dos dependentes, tá? O crescimento patrimonial deve ser compatível com esses rendimentos auferidos. Então, essa análise de caixa ela é muito importante, porque é um dos fatores com que o contribuinte ele cai na malha fina. Tá? Se ele não tiver um caixa compatível com os rendimentos auferidos, ele cai direto para a malha fina. Informe todas as aplicações financeiras, até porque a Receita Federal já tem essa informação, e cuidado com os erros de digitação, em especial com zeros à direita. Análise de caixa, né? Então é importante você ter lá renda, resultado do cônjuge. Resultado do cônjuge soma, tá? Na declaração. Quando você coloca lá o CPF do cônjuge, tem que somar o resultado de caixa das duas declarações. Pode ser que um cônjuge, não vou falar aqui que é mulher, senão vocês vão me chamar de machista, dê negativo, né? E a do homem dê positivo. E aí tem um equilíbrio. Não precisa criar, por exemplo, o empréstimo entre casais, entre cônjuges. Não há essa necessidade, jogando bem, um bem num dos cônjuges e dívidas e ônus em outro cônjuge, para que haja aí a compensação do caixa, o equilíbrio do caixa, tá? Então não há essa necessidade. Aqui é um critério adotado pela Receita Federal. Aí tem todos os gastos, se tiver atividade rural, né, outras despesas ou cartão de crédito, variação patrimonial e a média mensal, né? Então, média mensal de R$40 mil é um bom caixa, né? Os cuidados, né? Certifique-se que as despesas apresentadas podem ser deduzidas, só inclui despesas comprovadas. E também, para quem paga aluguel, na pessoa física, precisa declarar também. Isso tem no regulamento do imposto de renda uma previsão legal de que há uma punição por não informar na declaração de imposto de renda. Então tem que solicitar. Até hoje eu nunca vi nenhuma penalidade desse sentido, né? Mas do jeito que o governo está precisando cada vez mais arrecadar, a gente não pode dar sopa ao azar, né? Fique atento na venda de bens. Então, eu sei que não é o caso de vocês aqui, isso deve acontecer com contribuintes na França, mas o cliente ele só informa o bem a partir, né, a venda do bem na declaração de imposto de renda, e já passou o ganho de capital lá atrás, então tem que recolher o ganho de capital. E as rescisões trabalhistas que possuem verbas tributadas e não tributadas. Alguém aqui já fez alguma declaração que tem rendimentos recebidos acumuladamente? Então, é uma declaração pouco mais complexa, onde você precisa informar a quantidade de meses que tem aquelas verbas rescisórias. Caso contrário, vai dar um imposto exorbitante para pagar, porque nem tudo aquilo que o contribuinte está recebendo daquele processo é de um único mês. Às vezes ele tem lá uma diferença de hora extra, uma diferença de férias de 60 meses, de 70 meses. E o perito, na hora de calcular o imposto, na hora de calcular o imposto, ele leva em consideração essa quantidade de meses, ele faz por mês, né? Então, para haver o equilíbrio do imposto, você tem que informar a quantidade de mês. E o documento hábil para se extrair a documentação é o cálculo pericial homologado, tá? Eu vejo muitas vezes, a outra parte não tem informe de rendimento, a outra parte... Não, você tem que pedir para o advogado, isso daí está nos autos do processo, o cálculo pericial homologado. Esse é o documento que vai servir de base para você fazer a declaração de imposto de renda, tá? Existe até no site da Receita Federal
Lá, se você digitar lá RRA, rendimentos recebidos acumuladamente, existe uma forma de você fazer uma memória de cálculo lá e você pode deduzir dos rendimentos tributáveis os honorários advocatícios. Bom, o que é dedutível nas despesas que nós podemos ali colocar? Exames laboratoriais e radiológicos, aparelhos e próteses ortopédica e dentária, gastos que integrem a conta hospitalar, tais como parafusos, placas, marca-passos, lente em cirurgia de catarata, lembrando que precisa estar na nota do hospital. Se não estiver na nota do hospital, não é considerado dedutível. Ah, comprei isso de outro lugar e veio uma outra nota de um outro lugar e eu paguei e tal. Não. Tem que estar na conta hospitalar. Gastos com ensino, que eu já falei, infantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação, profissional, técnico e tecnológico. E não são dedutíveis. Gastos com farmácia, tratamento estético, óculos, lentes, aparelho para surdez, curso de idioma, atividade física, informática, música, dança, aulas particulares, livros, materiais, uniformes, gastos com locomoção, contribuições a entidades de classe e despesas com animais domésticos ou qualquer outro animal. Tá? Então, gasto com pet, apesar de ser um gasto alto, não é permitido. Bom, venda de... Deixa eu ver, acho que eu pulei uma aqui. Ações. A Receita Federal, ela tem uma retenção de 0,005 na venda das ações para cruzamento posterior. E aí o contribuinte, ele faz ali a negociação na Bolsa de Valores e tal, e acho que já pagou imposto por causa daquela retenção. Só que não, tem que ser calculado e pago o imposto de renda sobre as ações, dependendo, obviamente, do mercado que você está trabalhando, se é mercado comum, se é day trade, se é fundo de investimento em ações, enfim. E este imposto retido, ele pode ser compensado ali na base de cálculo, tá? Existem bons programas aí que também podem ajudá-los, que inclusive fazem leituras das notas de corretagem, já calculando automaticamente. E venda de imóvel. Então, quais são os rendimentos isentos, né? Então, lucro na venda de bens de imóvel residencial para aquisição de um ou mais imóvel em até 180 dias. Então, eu preciso comprar um ou mais imóveis residencial em até 180 dias. Um único imóvel por até 440 mil e imóvel adquirido antes de 1988. Então, aqui, importante, tá? Se eu utilizei nos últimos 5 anos esta isenção, eu só posso utilizar daqui 5 anos. Eu só posso utilizar quando prescrever essa operação. Então, a partir do 6º ano, tá? O único imóvel por até 440 mil é o custo de aquisição que está ali na declaração de imposto de renda e eu vendo até 440 mil. É o valor da venda até 440 mil reais. Tá? Que eu tenha um único imóvel nos últimos 5 anos. Ah, mas eu tinha um imóvel, vendi no ano retrasado, eu tenho a isenção? Não. É o único imóvel dos últimos 5 anos. E você só vai poder ter esse novo benefício depois de 5 anos. E imóvel adquirido antes de 1988. Então, aqui é uma grande oportunidade de negócio. Por quê? É muito comum, quando chega um inventário, né, quando chega um espólio ali para você fazer a declaração de imposto de renda, o advogado, muitas vezes, e eu não estou falando mal de advogado, ao contrário disso, ele coloca ali no inventário o valor que está na declaração de imposto de renda. E às vezes você tem imóveis ali que são antigos, que você pode aproveitar toda a isenção do ganho de capital
e não aproveita. Sendo que o imposto de transmissão ele é pago pelo valor venal de qualquer jeito. Se o imóvel for transferido por 100 mil e valer 2 milhões no valor venal, você vai pagar o imposto de transmissão por 2 milhões. Então não faz muito sentido. Então é importante conversar com os advogados, né, ao qual você tem, para fazer essa parceria para calcular antes o inventário, antes de fazer aí esse trabalho. É uma oportunidade bacana aí para você poder vender um planejamento tributário. E o rendimento é um rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Ou seja, o que é sujeito à tributação exclusiva? É um dinheiro perdido. É um dinheiro que vai para o governo, você não tem como reaver esse imposto. E aí algumas dicas para aumentar o lucro, né, com imposto de renda. Vocês acham que existe mercado para imposto de renda? Vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir? Vocês acham que o concorrente de vocês é o contador ou é o cunhado que faz a declaração para a família inteira? É o cunhado, tá? Então, algumas técnicas aqui para a gente melhorar, né, e fazer com que a gente tenha mais possibilidade de ter declaração de imposto de renda. No ano retrasado, foram entregues 36,5 milhões de declarações de imposto de renda e no ano passado, 41 milhões de declarações, segundo a Receita Federal. Então, é um mercado em muita ascensão, está entrando muito contribuinte. E nós, contadores, não fazemos nem 20% dessa totalidade, ou seja, tem 80% aí de crescimento aí para fazer, né? Existe aí uma alta demanda por serviços especializados, que a gente não pratica, e uma oportunidade de atender a mais clientes. Então vamos lá. Opa, saiu aqui desconfigurado, tá? Então peço desculpas. Oportunidade de serviços, consultoria patrimonial. Quem aqui trabalha com holding? Muito bem, muito bem. Posso fazer uma pergunta meio sórdida para você? Não, é sobre holding, não é sobre outra coisa, tá? Quanto você cobra para fazer um processo de holding? Abertura, transferência, todo o processo. 3 mil. Existem escritórios aqui em São Paulo que estão cobrando 25 mil reais para fazer todo o processo de consultoria patrimonial. Saiu hoje, tá? Hoje, depois vocês consultam lá na Jô, no programa da Jô, saiu hoje uma matéria, um projeto de lei aprovado aqui em São Paulo, modificando o imposto de transmissão de 4% para 8%. Tá? Com a reforma tributária, a previsão é que esse imposto vá para 20%. Hoje, o imposto a 4% aqui em São Paulo, nós gastamos numa sucessão patrimonial, no inventário, né, ou mesmo quando a gente vai fazer uma transferência em vida, de 12% a 20% do nosso patrimônio. Isso significa que a cada 5 gerações, nós transferimos o nosso patrimônio para o Estado. Né? Nosso sei lá o que neto, vai perder tudo que nós construímos até agora. Tá? Lógico, é uma boa ajuda. Então, nós precisamos ajudar o nosso cliente, né? Quando chegar a 20% de imposto, esse custo, ele vai triplicar, podendo chegar até, ou quadriplicar, podendo chegar até 33%, um terço do patrimônio. Nos Estados Unidos já é um terço do patrimônio. Tanto que lá nos Estados Unidos, eles constituem uma holding para transferir os bens para lá, para não ter que pagar um terço do patrimônio para o Estado, que lá é considerado o imposto de herança, sobre herança. Então, há uma grande oportunidade aqui de se fazer negócio. E quando eu posso fazer negócio com isso? Quando eu estou fazendo a declaração de imposto de renda. O cara está me entregando os bens, né? Paulo é empresário aqui do Contibank. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz a declaração com o contador, certo? Não.
Ele faz com o cunhado. Eu mesmo. Ele faz... Seu Mas, concorrente, Maurício. meu concorrente. Mas vamos dizer o seguinte, se chegasse um contador e falasse assim para você, eu vou te passar uma consultoria patrimonial para você economizar o seu patrimônio 20% daqui para frente. O que você acharia? Excelente. Acho uma ótima ideia. Legal. Bom, então, nós estamos vendo um empresário, tá certo que esse é o empresário, ele fundou o Terra, tá? Então, ele é altamente tecnológico, então ele conhece de tecnologia e tal, para ele aquilo lá é mais simples. Mas é uma grande oportunidade a gente vender o nosso serviço, né? E o ser humano, ele vive em função de dois propósitos. Um de resolver a dor e outro de buscar o prazer. Então a gente está sempre dor e prazer, dor e prazer, dor e prazer é um ciclo. Então aqui é uma dor. E a gente tem que mostrar para o cliente o quê? O prazer. O prazer que ele vai sentir ao economizar imposto e vai poder fazer uma viagem, por exemplo, com a família dele. Né? E consultoria financeira. Segundo dados da Febraban, 34% da classe A e B ainda aplicam em poupança. Tem mais de 1 trilhão aplicado em poupança. E a poupança, ela está rendendo menos que a inflação. Então, quem aqui já pegou declaração com dinheiro aplicado em poupança? Você já falou para o seu cliente assim, olha, se você aplicar num CDI ou num CDB ou num fundo... Lógico, você não vai falar para o cara aplicar em ações, né? Porque um cara desse é ultra, mega, super, hiper, master, blaster, conservador, né? E você vai falar, não, vamos para renda variável, pelo amor de Deus, o cara vai te matar. Mas fala para ele, olha, vamos num CDB, né, que tem um banco ali, ou no mesmo banco, que vai te render o 100% do CDI. Então, nós temos até um estudo de que a cada 1 milhão aplicado na poupança, numa aplicação de 100% CDI, uma aplicação tributada, tá? Num CDB, a pessoa está deixando no banco 40 mil reais. Então você imagina, você tem um cliente que tem lá 1 milhão aplicado, você dá uma dica para ele, falando para ele, olha, a partir de agora, aplica aqui, ó, ou negocia com o seu gerente lá do banco, que só quer te vender título de capitalização, né? O que vai acontecer? Se você der essa possibilidade dele ganhar mais, você acha que ele vai achar ruim de você cobrar 200, 300, 400 reais, 500 reais na declaração de imposto de renda? Eu acho que não. Então, na minha visão, e aqui no meu propósito, que eu deixo aqui como uma grande reflexão, né, é que para que eu aumente o resultado da declaração de imposto de renda, eu não preciso fazer mais declarações, eu preciso fazer mais serviços. Porque a diferença da entrega de um contador pelo que o Paulo faz lá na declaração dele, por exemplo, é única e tão somente qualidade. Só que a qualidade ela é difícil de mensurar. Né? Talvez o Paulo faça a declaração há muito tempo e a qualidade dele seja muito superior a um contador, mas a grande maioria das pessoas já fazem declaração errada há muito tempo e nunca caiu na malha fina, enfim. Né? Só que a qualidade é difícil de mensurar. Agora, se você começa a embrulhar melhor a prestação de serviço, você começa a ganhar mais. E talvez, acho que o serviço contábil não seja mais valorizado do que é, porque muitas vezes nós não sabemos embrulhar e entregar melhor a prestação de serviço. Fazer marketing, tá? Então, assim, eu vejo ainda muitos escritórios assim, eu não vou fazer marketing porque eu tenho vergonha, porque isso, porque que meu cliente vai achar, que não sei o quê. O seu cliente não vai achar absolutamente nada. E se você pedir um aumento para ele, ele também não vai querer. Então, você tem que aumentar a quantidade de serviços. Então, presença nas redes sociais. Então, lógico, você não vai fazer TikTok, tá? Eu respeito quem faz e tudo mais, mas eu acho que por nós sermos uma
uma profissão de regulamentação, uma profissão uma profissão regulamentada, tem que ter uma seriedade. Eu não vejo, pelo menos eu não vejo, e se eu ver, eu não vou contratar nenhum médico lá. Vem aqui para cuidar do seu coração. Sinto muito, eu não vou. Mesma coisa o contador. Eu acho que é uma profissão regulamentada que exige seriedade e não é para ou faz piadinha, essas coisas. Acho que, assim, lógico, existem exceções e exceções como o Lucas, por exemplo, que se posicionou desse jeito e tudo mais, mas eu acho que, assim, você tem que se posicionar com seriedade, falando sobre o tema, tirando dúvida muitas vezes. Olha, o que é isso? O que é não sei o quê? O que é não sei o que lá? Né? Faz uma pesquisa do que é a grande dúvida do seu público e começa a falar isso, gravar um vídeo e postar. E vai fazendo aos poucos. Não precisa ficar nada muito perfeito, né? Mas que fique bom. Só não, por favor, não vem com dança. Não, pelo amor de Deus. Minha filha já tentou me ensinar, mas eu também não consigo. Um site profissional e estratégias de conteúdo. Você também poder ter algumas estratégias de conteúdo. Hoje tem a inteligência artificial, né? Então você entrar lá, por exemplo, no ChatGPT, falar: ChatGPT, haja como um redator. Pode escrever assim: haja como um redator e elabore um texto sobre as novidades da declaração de imposto de renda da pessoa física. Ele vai fazer isso para você e vai dar um texto para você. Depois, obviamente, você vai ter que fazer uma curadoria desse texto, vai ter que melhorar esse texto, e aí você publica, né? Se você colocar no ChatGPT 4, por exemplo, ele vai ficar com a sua cara. Ele não tem o 4.0, que é pago. Ele vai ficar com a sua cara, ninguém vai mais ter acesso a isso. Porque você vai mudando, é como se fosse um colaborador seu. E não tem nada de errado em relação a isso, porque ele vai pesquisar e vai falar sobre isso e você vai fazer uma curadoria. E o que falta, né, para implantar tudo isso na sua empresa contábil? Opa, acho que travou. Falta tempo. Esse é o recurso hoje mais escasso e mais democrático. Tanto os ricos quanto os pobres têm cada vez mais falta de tempo, né? E por quê? Né? Pô, se a gente tem tecnologia, né? Se a gente tem WhatsApp, se a gente tem e-mail, se a gente tem um monte de coisa, por que falta tempo, né? Porque muitas vezes a gente trabalha da seguinte forma, até estava falando isso numa reunião que eu tive antes de vir para cá. A gente trabalha pessoas, ferramentas e processos na nossa empresa. E tem que ser ao contrário, né? É processos, ferramentas e pessoas, né? Pessoas é fundamental nessa engrenagem. Só que, se você tiver um processo eficiente, as pessoas vão se encaixar cada vez mais e vão produzir cada vez mais de forma melhor, não limitando, obviamente, a criatividade nem a inteligência de ninguém. E como os seus concorrentes estão conseguindo? Quem aqui tem a impressão de que está ficando para trás? De que não está conseguindo dar conta do recado? Né? Não parece, muitas vezes, que a gente está enxugando gelo dentro da nossa empresa? Né? Então, uma das soluções é investir em tecnologia e ferramentas contábeis para otimizar, né? O Maurício falou aqui sobre a Contimatic na nuvem, nós usamos lá a Contimatic na nuvem, muito bom, né? E só de investimento em servidor, por exemplo, baixou o custo de manutenção, backup, essas coisas, reduziu. Então, tem que investir em robô, né? Robô, trabalho manual tem que ser feito por robô, né? Aí que você vai ganhar dinheiro, aí que você vai reduzir custo, né? E melhorar a eficiência e precisão. Então, ter um indicador de desempenho, por exemplo, aonde você vai monitorar
a sua eficiência na entrega das tarefas para o seu cliente, né? E também a precisão dessa entrega, né? Porque nós somos apesar de ser uma ciência humana, mas nós temos que ter exatidão naquilo que nós entregamos. E aí eu apresento, né? A Amanda está aí do Conferir, se eu não fizer propaganda, ela não vai pagar o meu salário, então eu preciso, né, falar um pouquinho, né? A Conferir é uma empresa que está há 7 anos no mercado, hoje tem 3.000 escritórios de contabilidade em todo o Brasil, e nós melhoramos a organização do processo, otimiza o tempo com análise de caixa, do patrimônio e dos riscos da malha fina, que inclusive nós temos um campo lá onde lança os gastos com cartão de crédito e garante a segurança de dados do cliente através da LGPD. Os documentos ficam salvos lá por 5 anos, né? Então, se amanhã um cliente fala para você, olha, eu mandei a documentação e eu caí na malha fina, a culpa é sua. E você olha lá e fala, não, você não me mandou. Tá aqui toda a documentação, né? E agora nós temos algumas novidades, além, obviamente, de todas as funcionalidades. O atendimento com o WhatsApp, então você vai poder receber toda a documentação pelo WhatsApp. Integração com asas para poder fazer a cobrança de honorários e adição de inteligência artificial na plataforma. Nós assinamos um convênio com a Amazon em dezembro e nós somos a primeira Acontec a ser patrocinada aí pela Amazon para poder utilizar toda a inteligência artificial dele. Então, nessa inteligência artificial nós vamos fazer leitura e classificação de dados. A inteligência está na classificação, não está na leitura, tá? Isso daí é um serviço que já tem há bastante tempo. E também na consultoria. Então, estou com alguma dúvida aqui sobre algum item da declaração de imposto de renda. Você pergunta, o robô vai tirar essa dúvida para você com base na biblioteca da Receita Federal. Lógico que isso não substitui o ser humano. Tá? Isso daí pode ter aí, você ter que fazer uma dupla checagem, mas já é um novo serviço. Tá? E antes de começar as perguntas, né, acho que eu tenho mais 6 minutos aqui. Acabou? Ah, não. Então, no dia 4 de março, às 17 horas, vou começar uma mentoria, tá? Sobre lucro máximo imposto de renda, ensinando um pouquinho mais a melhorar aí as práticas de imposto de renda às 17 horas. Então, para você entrar nessa lista de espera, a gente está selecionando 50 escritórios contábeis. Para você entrar nessa lista, clica aqui nesse QR Code e aí fiquem à vontade aí para fazer a inscrição. Ok? Bom, Maurício. Foi. Senhoras e senhores, palmas para Maurício de Luca. Já fizeram o... Tem como voltar, Luiz? Por favor, deixa o pessoal pegar aqui para participar da mentoria, dia 4 de março, às 17 horas. Muito bom, Maurício, muito bom. Conferir, por sinal, ela ajuda bastante, né? Na questão da declaração de imposto de renda, né? Por exemplo, fica o histórico lá, não fica? Sim, fica Quantos histórico anos? dos últimos 5 anos, né? E tem um relatório onde você faz ali o histórico tanto do caixa quanto o histórico patrimonial e um gráfico da evolução tanto do caixa quanto o histórico patrimonial. Além disso, a gente vai buscar os informes de rendimento na Receita Federal, através do Faz do todo esse ECAC, monitoramento do ECAC também. e faz o monitoramento do ECAC e do CPF. Então, se o cliente cai na malha fina, já Pessoal, vê a informação. Pessoal, alguém aqui tem dificuldade, por exemplo, vai fazer declaração de imposto de renda esse ano aqui, não sabe onde é que está do ano passado lá do cliente? Né? Isso aí, cara, um monte de gente fala para mim, cara, ficando histórico ali de 5 anos, né? Eu teve um colega que eu vim conversando com ele hoje, inclusive, que ele falou assim, eu uso a Conferir e é muito louco, porque como eu faço muito,
tinha algumas que eu não sabia nem que eu já tinha mandado. Eu achei que eu tinha que mandar, não tinha mandado, e aí ele foi lá e tem tudo dentro da plataforma. Bem bacana. Sim, e tem caso, por exemplo, que nós temos uma cliente, algumas clientes, mas nesse caso específico, porque geralmente a declaração de imposto de renda você acaba fazendo na máquina, né? Não dá para instalar até dá, Isso. mas é mais difícil instalar na rede, né? Então, a pessoa teve o notebook roubado, né? Há poucos dias da entrega da declaração e falou, nossa, tinha mais de 100 declarações para entregar. E a sorte que ela tinha o backup lá no Conferir, né? Então, em meia hora ela baixou todos os arquivos e trabalhou nesses arquivos. Senão ela teria que refazer todas as declarações. Bom, vamos lá então, Maurício. Nós temos agora um período para perguntas e respostas. O pessoal que está no online com a gente também, por favor, você pode fazer a sua pergunta para o Maurício sobre declaração do imposto de renda pessoa física, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Pessoal que está aqui com a gente também no auditório, fica à vontade para poder perguntar, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Cadê? Deixa eu pegar o microfone aqui. Pessoal que está no online, Elaine, se tiver alguma coisa, você manda para a gente, por favor. Né? Agora o pessoal vai falar que não tem dúvidas sobre declaração do imposto de renda, gente? Cadê? Deixa eu ver aqui. Vê se está funcionando. Peraí. Alô? Tá. Bom, primeiro, parabéns, Maurício. Muito bom conteúdo. A gente sabe, né, que o contador tem, além de toda a parte técnica, a parte operacional, né, como você bem trouxe aí, super importante, mas o contador também tem um grande desafio que não está sob controle dele, né, que é reunir toda essa documentação, e ele acaba dependendo muito do contribuinte, né, e no Brasil também é bem comum, todos deixam para a última hora, né. Como que o Conferir organiza isso? Né? Se vocês têm um aplicativo que o contribuinte possa ir imputando esses documentos, como que vocês orientam que o contador atue dessa forma para que ele consiga, em tempo hábil, fazer todas as declarações? Obrigado. Nós temos o aplicativo, né? Então o cliente do contador ele baixa esse aplicativo, contudo é pouco usado esse aplicativo e assim cada vez mais as pessoas vão deixar de usar aplicativo, né? Isso já é um estudo que vem vindo há anos, né? Tanto que há uma redução significativa em relação a isso. E até por isso que nós criamos essa integração com o WhatsApp, porque o WhatsApp hoje é uma ferramenta que tem mais pessoas usando o WhatsApp do que pessoas mesmo, né? Então, cidadãos, né? Então, mas é interessante. E aí tem algumas empresas, alguns escritórios, que eles organizam isso no decorrer do tempo. Então, nós temos lá uma funcionalidade que mensalmente você manda uma comunicação para o seu cliente por e-mail para que ele possa mandar todas se ele teve alguma compra e venda de bens, compra e venda de ações, para ele já mandar as despesas médicas, despesas com instrução, para já ficar na nossa base de dados ali, para que a hora que você for fazer a declaração, né, você já faça. Então, assim, mas obviamente vai depender também muito da proatividade do contador para poder estar educando, né, o cidadão, haja vista que o brasileiro, no geral, não todos, mas no geral, acaba deixando para a última hora, né? Pode. Mais uma pergunta aqui e depois tem outra no chat, tá? Fala, por favor, seu nome. Meu nome é Paula, sou da Modelo Contábil. E assim, eu acho que um problema que a gente vai encarar esse ano, lá a gente faz assim, em média, umas 550 declarações. E eu tenho um sistema, né, também de consultas, não é o Conferir.
é o Malha Fina, contador. E ele criava os códigos de acesso automaticamente, fazia as consultas do ECAC e a Receita cortou, né? Para nossa alegria. Então, a gente vai ter que pedir a senha Gov ou pedir para o cliente fazer a procuração, o que eu acho muito complicado que não vai acontecer. Que você acha disso? Olha, a minha opinião é que a Receita Federal ela está, obviamente, pisando na bola conosco, profissionais da área contábil, porque ao invés de facilitar o nosso trabalho, nós estamos ali na ponta sensível, que é a ponta da arrecadação, cada vez mais tem dificultado. E aí eu posso até conversar, pode até perguntar ao pessoal da Contimatic aqui, né? Por exemplo, do E-Social e outras que você usa gov.br. É uma calamidade, né, que a gente enfrenta, né? Mas, assim, uma recomendação que eu dou é utilizem a procuração eletrônica. Utilize a procuração eletrônica. É a melhor estratégia. Então, você vai ter que, por exemplo, como que vai funcionar no Conferir, tá? Você já pode, por exemplo, se você fosse nossa cliente, né, você mandaria hoje um e-mail para todos os seus clientes através... Já tem a arte, está tudo montado, é só você dar um clique lá e vai para todos os seus clientes. Já com um tutorial para ele entrar no aplicativo do gov.br e fazer... Que o pessoal do online tem que te escutar também, calma aí. Ó, temos quase 8.970 pessoas online. Eu acredito que até uma parte, né, tem o pessoal que lida bem com tecnologia, mas eu tenho uma quantidade enorme de clientes que não lida. Então, eu falar para esse cliente que ele tem que acessar, para ele fazer a senha Gov, já é complicado. Tem tanto, né, às vezes idosos não conseguem o reconhecimento facial, é muito complicado. Então, infelizmente, eu acho que é um serviço legal que a gente oferecia até agora, até mês passado, né? Que a consulta, inclusive pegar lá nas fontes pagadoras os rendimentos, é uma facilidade para a gente. A pré-preenchida, né? Que esse ano eu acho que a gente vai ter muita dificuldade com essa parcela de pessoas que não vão conseguir nem fazer a procuração, não vão conseguir fazer a senha Gov. Tem uns que ficam inseguros de mandar para a gente. Tem a verificação em 2 etapas, tem o reconhecimento facial. Então, eu acho que a Receita poderia, né, olhar um pouquinho, né, porque assim, na verdade, você não está prejudicando o escritório, você está prejudicando os cidadãos, Sim. porque eles não vão ter capacidade de fazer isso sozinhos, né? Sim. Assim, e assim, o ruim da senha Gov é que, por exemplo, a pessoa vai tirar um comprovante de vacina e esquece a senha Gov. Aí ela dá um redefinir senha. Acabou com toda a funcionalidade, porque a hora que ele redefiniu a senha, ele mudou a senha que está lá no seu sistema, né? E por isso que a procuração eletrônica não tem O problema é a gente chegar na procuração. mas vai ser, assim, é o melhor caminho, tá? Na verdade, eu acho que hoje é o único. O código de acesso acabou. Obrigado, viu, amiguinho? Cadê? Aqui. Bom dia. Bom Aqui dia. é a Daniele, da Assessoria. Mais uma vez, parabenizo, Maurício, pelo treinamento e as atualizações sobre o imposto de renda. Tá filmando ali, ó. Tô dando tchau ali. Que susto. Já complementando, na verdade, eu fazer a mesma pergunta ali com base no que a colega já apresentou sobre o gov.br. Mas para eu compreender como que a tua ferramenta do Confer IR funciona em termos de trazer dados da declaração pré-preenchida do ECAC. Por exemplo, a gente vai alimentar com os dados que os clientes nos passam, mas provavelmente podem esquecer ou deixar de trazer alguma informação, como resgate de financeiros ou aplicações financeiras, mas que isso já esteja lá constando, quando nós formos entregar a declaração, no dado pré-preenchido. Então, a tua ferramenta ela também cruza com a declaração da Receita Federal, ela traz essas informações via procuração do gov.br, agora como a gente Sim, já
Sim, Já nós falou? trazemos a pré-declaração pré-preenchida, né, para você já poder ter essa declaração muitas vezes pronta ali, né, precisando incluir uma outra informação, ou alterar alguma informação, mas a gente já traz toda essa informação. Além disso, nós trazemos também os informes de rendimento e também os DARFs, a partir da segunda parcela já corrigido, que aí pode mandar para você ou direto para o seu cliente, né, para fazer o pagamento. E aí nós temos o controle também lá de que se ele pagou ou não a cota, para depois você ter um controle também junto ao seu cliente. Então são algumas informações, tem importação também com Carnê-Leão, é bem interessante. A Amanda está aqui, depois se vocês quiserem deixar o contato Cadê? de vocês. Levanta a mão para o pessoal te conhecer aí. Ela agenda uma apresentação e aí, se fizer sentido para o escritório de vocês, otimiza muito o processo. E Bacana. faz, viu? Continua assim, no caso da colega, eu acredito que para procuração, né, e como a gente está num coletivo aqui, e maior número de pessoas pode até concordar ou discordar, a gente pode elaborar talvez um contrato de confiabilidade das informações com os clientes para que eles detenham a procuração para a gente somente a título de imposto de renda, porque eu acredito que dá para filtrar isso, não? Acho que é um caminho, né, mais fácil para trazer uma confiança. Na verdade, assim, eu acho que o caminho mais fácil é você ter esse e-mail que você vai mandar para o cliente, porque obrigar o cliente muitas vezes não vai fazer com que ele te dê essa procuração, não te outorgue essa procuração. E colocar alguém para ligar também para falar, olha, a gente precisa dessas informações, porque nós precisamos pegar algumas informações na Receita Federal para fazer a sua declaração de imposto de renda e depois fazer todo o monitoramento, até para você mostrar para o seu cliente todo o serviço que é feito, porque às vezes o cliente, na verdade, ele recebe ali o mínimo, né, que é a documentação, que é a declaração e o recibo. Mas todo o trabalho que é feito, ele acaba não enxergando, né? Bacana. Obrigada pelo esclarecimento aí. Mas se alguém tiver alguma sugestão, em relação a isso, por favor, a esse tema. Muito bom. Pessoal, vou abrir para uma pergunta do chat, tá? Que o pessoal que está online com a gente está participando e fez a pergunta também. Aliás, você que está no online aí pelo YouTube, não deixa de mandar a sua pergunta, tá bom? A gente vai responder para vocês a partir de agora. Elaine, a Elaine ou a Gabi? Gabi? Gabi. Ô, Gabi, por favor. Maurício, a gente tem uma pergunta aqui da Fátima sobre Qual Maurício? Só para distribuição eu de... saber. Qual Oi? Maurício? O Bonito. Bonito. Dá uma confusão, né? Vamos lá, pergunta da Fátima sobre distribuição de lucros. Quem está pagando o parcelamento da receita pode distribuir lucros? Pode sim. Assim, essa questão da restrição tributária é para quem tem execução, tá? Para quem tem impostos ali em atraso ainda, que não está em execução fiscal perante a Receita ou INSS, pode fazer. E mesmo que esteja em parcelamento, né, melhor ainda a situação, porque, na verdade, já ele está pagando com o débito. Então não tem problema nenhum. Boa. Mais alguma, Gabi? Não? Tem mais uma? Sim. Agora é a Elaine, por favor. A Inês pergunta. Não estou ouvindo. Contribuinte... Vocês estão ouvindo? Você está conseguindo ouvir, Maurício? Testando. A Inês pergunta. Contribuinte faz declaração como CLT ou empresário. Cônjuge que possui MEI, rendimentos ou não. A declaração deverá ser feita separadamente ou pode ser feita como dependente? Depende. O que pagar menos impostos, né? Então precisa calcular, colocar o marido ali como dependente, incluir os rendimentos dele
incluir os rendimentos tributáveis como MEI, e se os rendimentos tributáveis forem superior ali às despesas dedutíveis desse dependente, é melhor ele fazer uma declaração apartada, de forma separada. Então, aí depende muito da questão mesmo do imposto, se ele vai pagar a mais, se ela vai pagar a mais ou se ela vai pagar a menos, colocando ele na declaração de imposto de renda como dependente. Obrigada. Temos mais uma pergunta. Ô Elaine, quem fez essa última pergunta foi a Inês Cruz. Inês Cruz. Um beijo para a Inês, a nossa parceira aqui, é cliente da Contimatic também há muitos anos, e ela está com a gente em todos os eventos. Infelizmente ela não conseguiu vir hoje presencialmente, mas quero mandar um beijão para ela também, que é uma querida. Pode falar. Editelfilos. Dúvida se para abater PGBL ou FAP, cliente precisa ser contribuinte do INSS também. Essa pergunta aí é muito boa. Depende também, tá? Se ele for, obviamente, aposentado, né, ele não vai ter ali a aplicação, não, a contribuição ao INSS, a Previdência Pública, né? Mas se ele for CLT ou mesmo empresário, ele vai ter que pagar, obviamente, vai ter que fazer tanto a Previdência pública quanto a privada. Tem que ter os dois, sim. Boa, mais perguntas? Aqui no auditório, mais alguém tem perguntas para fazer? Tem? Temos duas. Vamos lá. Lê. Primeiro aqui. Aqui, né? Isso, aqui, ó. Isso. Obrigada. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é em relação à participação de lucros. Um cliente que ele não tem Prolabore, ele não quer Prolabore e não está recolhendo INSS, pode ter a participação de lucros? Pode, desde que ele não seja administrador ou que ele não trabalhe na empresa. Se ele trabalhar, ele precisa de um salário, e o salário é o Prolabore. Tá, então ele estando no contrato, porque ele está como sócio no contrato, inclusive no contrato tem que ele tenha retirado de Prolabore, mas ele não quis. Então posso distribuir ou não? Mas se ele é administrador, ele trabalha na empresa? Trabalha na empresa. Então, assim, poder você pode. Contudo, o risco que você precisa alertar a ele é que se houver uma fiscalização do INSS ou da Receita Federal, ele pode ser autuado e esse auto, a base do auto vai ser todo o valor que ele tirou como distribuição de lucro. Então tem que ter esse cuidado. A empresa está no Simples Nacional ou está no Lucro Presumido? Está no Simples. Então não faz sentido ele não ter essa retirada do Prolabore, até porque isso daí, um dos argumentos que talvez te ajude aí a convencê-lo, é que lá na frente ele está deixando de contribuir para a aposentadoria, né? Nós até explicamos que, inclusive, tem 2 casos que são pai e filho, são várias empresas, né? Então, eles alegam, porque ainda é novo, não vai recolher agora, essas coisas que ninguém quer pagar nada, né? Só quer lucro. Mas tem que alertar que, por exemplo, qualquer acidente de trabalho ou invalidez pode acontecer a qualquer momento, né? Então, eita. E aí ele fica sem receber nada, porque o dividendos não vai pagar. Não, exatamente. O INSS não vai pagar sobre dividendos. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Você falou seu nome? Desculpa. Seu nome? Elaine. Elaine, né? Isso. Show. Obrigado, Elaine. Tem mais um. Calma que tem essa moça aqui primeiro. Aí depois. Será que a gente tem tempo? A gente tem 3 minutos ainda. Elaine, Gabi, tem mais alguma no chat? Tem? Tá. Vamos tentar. Vai dar certo. Até às 5 acaba. Bom dia.
Primeiro eu quero agradecer o Maurício, né? Os Maurícios. Tá, né? obrigado. Obrigada. Obrigado. Tá muito louco isso aqui, cara. Tá Eu gostei. muito bom. Maurício. Isso. E, Fala seu nome, por favor. Meu nome é Alessandra. E eu só queria saber em relação à Reinf, né? Que você falou da distribuição de lucro e falou da DIRF. E aí eu só quero saber dessa questão aí, como ficou, né? Essa questão da distribuição no lugar. Depois teve que mencionar agora a Reinf aí, agora no último trimestre, né? Então, só para a gente poder entender essas fontes aí, como é que vai ficar a distribuição nesse sentido. Só de falar de Reinf já deixa até... Nossa, perturbado. Eu demorei para louco. perguntar justamente para poder me recuperar primeiro para falar da Reinf. Obrigada. Olha, eu não sou a pessoa mais apta a te responder, né? Sobre a Reinf, né? Sobre a Reinf, tá? Porque realmente eu não tô atualizado em relação a isso, mas assim, o que eu escuto é que tem que informar trimestralmente. Contudo, e aí é uma questão de lógica que a gente precisa entender. Quando a gente faz a distribuição de lucro dentro do exercício, para as empresas limitadas, SA não é permitido, você faz uma antecipação. Então, a antecipação é adiantamento. Adiantamento, na minha opinião, não precisa ser informado. Você pode informar no final do ano o valor total. Mas eu acho que a Jo, ela tem... ela pode... A Jo não está aí? Foi embora? Fugiu. Não, fugiu. Quando falou Reinf, ela... Mas... eu acho melhor tirar, obviamente, com a consultoria essa questão. E aí tem lógica essa questão do adiantamento. Alguns colegas também têm essa mesma opinião, né? Daqui a pouco vai ter um profissional aqui que vai vir participar, que palestrou no último Descomplica sobre FD Reinf. A gente fala com ele e tira essa dúvida, tá bom? Melhor. E passa para todo mundo. Tá, é só beleza? por conta da distribuição mesmo, para a gente poder entender essa fonte aí da informação, justamente por Eu conta entendo o seguinte, pessoal, também é uma dica, olha eu me metendo aqui, né? Não. Distribuição de lucro é um negócio que tem as suas próprias regras, então eu entendo que a Reinf ela não vem para colocar uma nova regra. Você tem que seguir a regra da distribuição de lucro para você poder refletir isso dentro de uma obrigação acessória. Eu não me lembro, mas se eu não me engano, eu coloquei um curso de distribuição de lucro dentro da Contimatic Academy, tá? Tá lá na plataforma um curso de distribuição de lucro. Assistam lá, tá? Aí, Maurício de Luca falando de declaração de imposto de renda, Maurício Barros de distribuição de lucro, ó. Você gostou? Bom demais. Fico à disposição. Ainda tem o Maurício Pocopetes lá, que tem uns conteúdos bons também. É Maurício demais, nunca vi. Tem mais um aqui, depois a gente vai para o chat e fecha, porque nosso tempo já estourou, tá bom? Não tem mais no chat? Tem? Então aguenta aí que a gente já... Pessoal do online, mais um segundinho, tá? Bom dia, meu nome é Simone e complementando a pergunta que foi feita pela colega sobre sócio, só receber distribuição e não ter prolabore, no meu caso eu tenho um sócio que ele já é aposentado. Então, e nesse caso, como ficaria? Então, ele é administrador também. Então, ele é administrador junto com o outro sócio. Mas então, ele ser aposentado não é um requisito para ele não contribuir, para ele não ser contribuinte também. Se ele está trabalhando, ele pode contribuir, tá? Então, a questão não é porque ele é aposentado que ele deixa de ser um contribuinte, tá? Então, ele está trabalhando, correto? Está trabalhando. Sim, então, sim. se ele está trabalhando, existe já o fato gerador. O fato gerador aí é que ele precisa tirar o prolabore. Se ele tirar o prolabore, tem que pagar os impostos sobre isso, independentemente da situação dele, se ele é ou não aposentado. Então, ele correria os mesmos riscos de distribuir e ser autuado? Sim. Mesmo sendo aposentado já? Mesmo sendo aposentado. Legislação tributária e previdenciária brasileira, né? Fácil. Só para de pagar quando né? você morre. Não, certo, então. Ainda tem o imposto de transmissão, tem um monte de coisa. Nem quando não, você morre. Não para você por paga aí, né, Maurício? Tá certo, então. Obrigada, então. Imagina, eu que agradeço. Lê. Ela já respondeu. Já foi a mesma? É a mesma? Então vamos para o online. Gabi? Gabi? Deixa chegar o microfone aí, calma aí. Obrigado.
Coitado do Leandro, ó. Corre, Leandro! Vamos lá, gente. Pergunta agora da Regina Malheiro. Sobre a isenção no imóvel adquirido antes de 1988. Sobre herança. Quando você recebe de herança, como funciona? Ah, ótima pergunta. Quando você recebe de herança, a data deixa de ser a data da aquisição do imóvel para ser a data da transmissão do imóvel. Então, a partir do momento que você recebeu esse imóvel como herança, é aquela data que começa a contagem, a nova contagem para calcular o ganho de capital, e não mais na data de aquisição. Por isso que é importante, quando tiver o inventário, tiver um espólio, fazer o cálculo antes de fazer a transmissão, de fazer o inventário, para atualizar o valor ali do imóvel, muitas vezes a valor de mercado, para não gerar ganho de capital para os herdeiros, numa eventual venda. Pode falar. Inês Cruz. Como restituir um valor do imposto que foi pago a maior na declaração de ano anterior? Escutou? Perdão, pode repetir? Fala um pouquinho mais alto, Elaine. Tá. Por favor. Como restituir um valor do imposto que foi pago a maior na declaração de ano anterior? Olha, você pode retificar a declaração, né, do imposto de renda ou fazer uma PERD-COMP, tá? O que for mais adequado ali da melhor forma que você analisar. Né? Das duas formas, vai ter ali o tempo para a Receita processar. Na minha opinião, é melhor a PERD-COMP, tá? Porque quando você retifica a declaração, você retifica todas as informações e não só essa de ter pago a mais, e aí pode aumentar o tempo de prescrição de algumas informações. Então é melhor fazer o PERD-COMP. Boa. Tem mais, Gabi? Tem. Vamos lá. Alessandra Nicásio, ela perguntou: Maurício, como eu posso precificar a declaração, desde as mais simples até as mais complexas? Ótima pergunta, ótima pergunta. Bom, agradeço essa pergunta, porque, e até eu tirei da minha apresentação isso, porque por uma questão de tempo, né? Mas assim, o nosso cérebro, isso é científico, tá? Ele está programado, quando a gente vai contratar alguma coisa, a responder sim ou não. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então, se a gente recebe uma proposta, a gente nem lê a proposta, né? Tem lá aquela proposta bonita, história, preço, a gente vai direto no preço, né? E aí a gente fala, pô, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então, para você aumentar o valor da declaração de imposto de renda, uma dica, tá? Você cria planos. Então, você vai ter o plano básico, que é só a declaração de imposto de renda. Aí você vai ter o plano intermediário, que é declaração de imposto de renda, análise de caixa, monitoramento do CPF, aí você já pode vender e já pode pedir a procuração, né? E garantia de 5 anos, porque de fato é uma garantia de 5 anos, nem geladeira tem essa garantia, né? Então a gente trabalha garantia. E aí você já aumenta mais 20% no intermediário. Aí você vai colocar o seguinte, o plano top, que é consultoria patrimonial. Com tudo isso, mais consultoria patrimonial. E aí você coloca lá R$500. E aí você faz o quê? Uma simulação para holding. No nosso sistema, no Conferir, já tem a simulação para holding. Ele traz todos os bens e você simula a holding para o seu cliente. E aí você... Assim, é pouco provável que o seu cliente vá optar pelo top. Ele vai ficar no intermediário. Tá? Vai ficar no intermediário. Contudo, o que aconteceu? Você já aumentou 20% do valor que você cobrava anteriormente. E você resolve um problema ali da procuração eletrônica também. Tá? Então, é uma questão mais de posicionamento. E aí, você confunde o esquema cerebral do seu cliente. Porque ele não vai mais responder sim ou não. Ele vai responder o seguinte: qual que eu escolho?
Fica nos 3 ali, qual que eu escolho, qual eu escolho. E uma outra coisa bacana, ali, naquela tabela que se você passar para ele, ele vai falar assim, olha, o meu contador, que aí ele fala com a boca cheia, né? O meu contador, ele é especialista em holding, ele é especialista financeiro, ele é não sei o quê. Olha que cara legal. Até porque, assim, quando você está fazendo no dia a dia ali o trabalho, quem faz é a equipe com a equipe. É a sua equipe com a equipe do escritório. A declaração do imposto de renda, não. É dono com dono. É ali que você vai renovar contrato com ele. Por isso tem que dar valor à declaração, né? Então, é importante aí criar essa tabela, né? Depois, se vocês passarem o contato aí para Amanda, eu passo essa tabela para vocês, uma tabela que nós criamos lá. Tá bom? Ó, pessoal, não esquece, tá bom? Amanda tá ali, levanta a mão novamente. Boa, pessoal. Procura ela lá em cima, lá na hora do café, tá bom? Isso vai estar. Essa dica vai estar lá no curso de. Dia 4. No dia 4 de maximizar resultados com imposto de renda. Quem não pegou, depois se vocês quiserem colocar aí o QR Code novamente. Boa. Perguntas? Mais alguma pergunta? Tem no chat? Mais uma? Vamos lá. Luiz Célio Botura. Aposentado gestor de holding só recebe distribuição de lucro. Precisa ter prolabore, apesar do contrato definir que opta por não? Olha, gestor de holding, geralmente a atividade é mínima possível, né? Se ele tiver, obviamente, um trabalho, né? Se ele exerça ali um trabalho, eu entendo que tenha que ter uma remuneração, tenha que ter um salário, sim, né? Nem que for um salário mínimo, né? Mas, nesse caso, se ele for só um investidor ou tiver nada de trabalho por ser uma holding, não há necessidade. Aí, realmente, a holding recebe os dividendos das investidas e ele recebe os dividendos como sócio pessoa física. Mais alguma? Sim, vamos lá. Edson Borges, ele perguntou, vocês sabem dizer como serão enviados os informes de rendimento de receitas no exterior com a nova lei? Não tem informe de rendimento no exterior. Imagina eu pedir, eu ter que, o governo brasileiro ter uma lei obrigando aí todas as instituições financeiras do mundo todo a mandar o informe de rendimento. Não existe. Vai ter, obviamente, no resgate da aplicação financeira do exterior, você vai ter que calcular o imposto sobre isso e pagar via DARF, tá? Não vai ter retenção na fonte, não vai ter nada disso, como acontece aí nas aplicações financeiras. E o pagamento desse imposto é no resgate. Então, o seu cliente tem uma aplicação financeira fora do país, a hora que ele resgatou, que ele trouxe esse dinheiro, você tem lá toda uma fórmula de cálculo, tem que também verificar a variação cambial, né? E aí calcular o imposto de renda. Boa. Fechamos? Tem mais uma. Então manda. Gilberto Carvalho. Como declarar no caso de venda de um imóvel que ocorreu em dezembro, com recebimento e aplicação antecipada do dinheiro em dezembro, mas a escritura de venda só ocorre em janeiro do ano seguinte? Ótima pergunta. O fato gerador não é a escritura, mas sim a venda. Então já houve a transferência do valor, então já pode lançar como venda do imóvel, já faz toda... Não é porque teve assim esse delay entre um exercício e outro que você vai declarar no próximo ano. Não, você já declara naquele ano, até porque você precisa demonstrar a origem desse recurso, de onde que veio esse recurso para o contribuinte. Então você já lança ali a venda e o cálculo do ganho de capital tem que ser em dezembro para pagamento em janeiro. Agora,
Mais alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Fechamos então? Fechamos? Senhoras e senhores, palmas para Maurício de Luca. Obrigado, viu, irmão? Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Obrigado e fico à disposição. Vamos tirar a foto com a galera. Vamos. Cadê o Lê? Ó, pessoal, vocês, por favor. Vou tirar a foto aqui com o Maurício. Vocês levantam o braço, fingem que gostaram da palestra, tá?